Sejam bem-vindos ao canal Fatos Históricos. Hoje temos um episódio super especial. Nós vamos falar da vida fascinante e misteriosa de Cleópatra, a última rainha do Egito. Ao longo deste vídeo, vamos explorar suas habilidades políticas, sua inteligência excepcional, seus intrigantes relacionamentos amorosos e como ela navegou em um mundo dominado pelos homens. Também iremos abordar sobre o tom de sua pele, que tem gerado grandes discussões nas últimas semanas, devido ao lançamento de uma série na Netflix. Cleópatra nasceu em uma família de poder e privilégio em 69 a.C., como membro da dinastia Ptolemaica, a qual governava o Egito após a morte de Alexandre o Grande. Seus antecedentes eram de origem grega, seguindo a linhagem de Ptolomeu I, um dos generais de confiança de Alexandre. Apesar da dinastia Ptolemaica ser grega, Cleópatra foi a primeira de seus governantes a aprender o egípcio. Ela também falava grego, que era sua língua materna, entre diversos outros idiomas, incluindo o latim. Ela era conhecida por sua inteligência afiada e charme persuasivo. Sua habilidade linguística permitiu governar de maneira mais efetiva, uma vez que podia se comunicar diretamente com muitos dos diferentes povos sob seu reinado. Cleópatra foi educada nas melhores tradições helênicas, com ênfase em várias disciplinas como filosofia, retórica, ciências e artes. A sua educação, inteligência excepcional e perspicácia política a prepararam para a posição de rainha do Egito. Além disso, a jovem Cleópatra também era conhecida por sua aparência encantadora e carisma, que mais tarde se revelariam fundamentais para seus relacionamentos políticos e suas alianças estratégicas. O primeiro ato de governar de Cleópatra foi marcado por tumulto e desafio. Subindo ao trono egípcio aos 18 anos em 51 a.C., ela inicialmente governou ao lado de seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que na época tinha apenas 10 anos de idade. Esta era uma prática comum na dinastia Ptolemaica, uma vez que ajudava a manter o sangue real dentro da família e garantia uma sucessão estável. Cleópatra e Ptolomeu XIII foram casados, como era o costume, embora fossem irmãos de sangue. Cleópatra, no entanto, não estava satisfeita com o reinado compartilhado e começou a tomar medidas para consolidar seu próprio poder. Ela começou a emitir decretos em apenas seu nome, e até mesmo removeu o nome de Ptolomeu XIII das moedas oficiais, substituindo-os com o seu. Isto provocou tensões entre Cleópatra e os conselheiros influentes do jovem Ptolomeu XIII, uma vez que eram esses conselheiros que efetivamente governavam devido à pouca idade do faraó. Estas tensões culminaram na ruptura do cogoverno. No contexto do descontentamento político e da luta pelo poder, Cleópatra foi forçada a fugir do Egito e se exilar na Síria em 48 a.C. Embora em um primeiro momento essa fuga possa parecer um revés, foi nesse exílio que Cleópatra traçou um dos movimentos mais astutos de sua carreira política, formando uma aliança com um dos mais poderosos líderes de Roma, Júlio César. Cleópatra sabia que a chave para recuperar o trono era ganhar o apoio de Roma, a superpotência da época. Quando soube que Júlio César estava em Alexandria, ela decidiu encontrá-lo. Segundo a lenda, ela foi contrabandeada para dentro do palácio, enrolada em um tapete, uma tática audaciosa para ganhar um encontro privado com César. O que se sabe é que Cleópatra foi bem-sucedida em ganhar a simpatia de César, tanto que ele decidiu ajudá-la a retomar o trono do Egito. O relacionamento de Cleópatra com César não foi apenas político, mas também pessoal. Cleópatra e César tornaram-se amantes, e ela deu à luz um filho, Ptolomeu XV, que também é conhecido como Cesarion. A aliança com César levou a uma série de conflitos, mais notavelmente a Guerra de Alexandria, durante a qual as forças de Cleópatra e César enfrentaram as de Ptolomeu XIII, irmão de Cleópatra. A guerra terminou com a vitória de Cleópatra e César e consequentemente a morte de Ptolomeu XIII. Após a guerra, Cleópatra foi reinstalada como a governante do Egito, desta vez co-governando com outro de seus irmãos mais novos, Ptolomeu XIV. A aliança com Júlio César demonstrou a habilidade de Cleópatra para a diplomacia e a manipulação política. Foi um passo crucial para sua reafirmação como rainha do Egito, e desempenhou um papel essencial em moldar os eventos do Mediterrâneo durante esse período. Porém, Júlio César foi assassinado em uma conspiração política em Roma no dia 15 de março de 44 a.C. Depois que César foi assassinado, Cleópatra voltou ao Egito com seu filho Cesarion. No entanto, a aliança entre Cleópatra e César havia fortalecido sua posição e ela continuou a governar como faraó. Alguns anos depois, em 41 a.C., Marco Antônio, um dos 3 membros do segundo triunvirato que assumiu o controle de Roma, após a morte de César,
Marco Antônio convocou Cleópatra para encontrá-lo em Tarso, na Cilícia, para responder a algumas acusações, incluindo a de ter apoiado Cássio e Brutus, os assassinos de César. O encontro inicial entre Cleópatra e Marco Antônio, segundo os relatos, foi meticulosamente orquestrado por Cleópatra para encantá-lo. Ela navegou pelo rio Cídnos em um barco adornado com ouro, vestida como a deusa Afrodite, para criar uma imagem de divindade e sedução. Esse ato dramático e calculado de sedução funcionou. Marco Antônio ficou encantado com ela, e o encontro selou a aliança entre eles. Em um nível pessoal, eles se tornaram amantes e tiveram 3 filhos. Politicamente, a aliança com Marco Antônio permitiu a Cleópatra fortalecer seu próprio poder e a posição do Egito. Com o apoio de Marco Antônio, Cleópatra conseguiu expandir o território egípcio e garantir um grau de independência em relação a Roma. Para Marco Antônio, Cleópatra oferecia recursos financeiros e militares significativos para suas campanhas. Entretanto, a aliança entre Cleópatra e Antônio acabou acarretando sua ruína, à medida que provocou a ira de Otaviano, depois conhecido como Augusto, que se tornaria o primeiro imperador romano. Isso resultou na famosa Batalha de Ácio, onde as forças de Cleópatra e Antônio foram derrotadas. Com suas forças enfraquecidas e o exército de Augusto se aproximando, eles se retiraram para o Egito. As esperanças deles desmoronavam rapidamente, e a tragédia se aproximava. No auge da Batalha de Ácio em 31 a.C., Cleópatra fugiu com sua frota para o Egito, e Marco Antônio a seguiu. Marco Antônio recebeu falsas notícias de que Cleópatra havia morrido, e desesperado, ele tentou se matar com sua própria espada. Antônio foi gravemente ferido, mas não morreu imediatamente. Quando Cleópatra soube disso, ela o mandou buscar, e ele morreu em seus braços. Dizem que Cleópatra ficou tão angustiada com a morte de Marco Antônio que também cometeu suicídio, embora a maneira exata de sua morte seja motivo de debate. A história mais comum é que ela se matou com o veneno de uma serpente, embora outras fontes sugiram que ela pode ter usado algum outro tipo de veneno. Agora vamos falar sobre a polêmica que está circulando na internet, que envolve o tom de pele da rainha Cleópatra. Cleópatra VII, a última rainha do Egito Antigo, era parte da dinastia Ptolemaica. Os ptolemaicos eram conhecidos por manterem a prática do casamento entre irmãos para preservar a linhagem real, o que sugere que Cleópatra era predominantemente de origem grega, embora a identidade de sua mãe seja desconhecida e algumas teorias sugerem que ela poderia ser de origem parcialmente egípcia. Perfis de Cleópatra cunhados em moedas da época e estátuas feitas por escultores romanos e egípcios mostram uma mulher de traços mediterrâneos, com nariz alongado. Em resumo, não é verdade que Cleópatra fosse negra, embora seja possível que ela tivesse alguma ascendência egípcia. Além disso, o ex-ministro das Antiguidades do Egito e um dos mais influentes egiptólogos contemporâneos, Zahi Hawass, afirmou que Cleópatra era de origem grega, o que significa que ela tinha pele clara, não negra. O legado de Cleópatra é imensurável, perdurando através dos séculos. Ela é lembrada como uma das mais poderosas e enigmáticas figuras da história, conhecida por sua habilidade política, sua inteligência excepcional e seu charme irresistível. Cleópatra consolidou seu poder em um mundo dominado por homens, numa época em que as mulheres raramente governavam, se tornando a última faraó do Egito. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo como este, clique no botão de inscrição e acione o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem lançados. Aproveite e deixe nos comentários qual personagem histórico você quer que a gente aborde no próximo vídeo.